Boa noite, os que estão chegando agora. Cris, quase que eu esqueço de você, hein? Boa noite para todos. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou assim, eu mandei os links para todo mundo, está faltando alguém, que é a expositora. Então, eu já ia te passar a mensagem. Boa noite, Luiz. Então, nós começamos em 2 minutos. Na noite de hoje nós vamos ter Ana Laura, que vai falar para a gente o livro Fonte Viva, Couraça da Caridade, que é o capítulo 98. E a nossa amiga Cristina vai fazer a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 9 a 11. Não vos afligeis pelo apóstolo. Então, vamos aguardar só um pouquinho. Luiz, você está por aí? Sim, Fernando, estou sim. Você pode fazer a prece de abertura? Porque como eu estou dando autorização de entrada aqui, aí quando for eu te falo. Está combinado. Por favor. As pessoas que desejarem, porventura, solicitar vibrações, é só escrever o nome da pessoa no chat. Se tiver endereço, melhor. Mas se não tiver, não tem problema. No caso de desencarnado, é só colocar o nome, que é como se fosse o caderno de vibrações. No final, a Ana vai nos brindar com a Ave Maria na flauta. Luiz, por gentileza, pode fazer a prece. Nós vamos dar início à nossa reunião nessa noite abençoada pela chuva, e que possamos aproveitar esse momento e auxiliar a espiritualidade com os nossos pensamentos, em benefício dos nossos irmãos em sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados. Fique à vontade, Luiz. Beleza, boa noite para todos. Vamos lá, então, a nossa prece de início. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nessa nova oportunidade para estudar um pouco mais do Teu Evangelho. Evangelho que tem iluminado o nosso entendimento e o nosso caminho, que tem consolado nossos corações, nos fortalecendo para as lutas do dia a dia. Por isso, Senhor, nós te rogamos que nos auxilie para que consigamos absorver o conteúdo que nos será apresentado e, mais do que entender a tua mensagem, que nós consigamos trazer para o nosso dia a dia, aplicando nas nossas relações e nas situações em que vivenciamos, já que tudo o que se passa na nossa vida é permitido pelo nosso Pai e tem um propósito maior. Mesmo que não consigamos compreender o objetivo, este propósito, por vir de Deus, com toda certeza, tem um propósito positivo e um propósito nobre. Então, que nós possamos, Senhor, entender a Tua mensagem e trazer para o nosso dia a dia, para que possamos mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes e mudar o nosso pensamento. Permita que os amigos espirituais possam nos auxiliar a todos, possam visitar nossos lares, levando as energias salutares que todos nós necessitamos. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora fica à vontade. Obrigado, Luiz. Sempre às ordens. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Fernando anunciou a mensagem da noite, que é o capítulo 98 do livro Fonte Viva. O título é Couraça da Caridade. Eu vou tentar
mostrar minha tela aqui para vocês irem acompanhando a leitura junto comigo. Tá todo mundo vendo aí? Ainda não. Vamos lá. Não? Agora sim. Ah, ótimo. Então, o título da mensagem é Couraça da Caridade, no livro Fonte Viva. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e ele começa com um versículo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está lá no capítulo 5, versículo 8, quando Paulo diz a eles: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, nesse momento, ele estava se dirigindo aos Tessalonicenses sobre como agir no mundo, caminhando segundo os preceitos de Jesus Cristo, e inspirando as pessoas a manterem a fé sempre associada da caridade. E Emmanuel, então, comenta: Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, voltando esse parágrafo, ele nos fala que é muito difícil vencer na tarefa que o Cristo nos convida se nós não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante. Continuando a leitura, ele nos traz exemplos. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. Então, vamos imaginar um professor diante de uma classe que ainda não tem conhecimento algum sobre a matéria que ele vem trazer. Adianta esse professor se irritar permanentemente com essa turma? Ele vai conseguir ministrar o ensino estando irritado, afastando-se da didática e dos preceitos da boa educação? E continuando, a indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. Ou seja, nós não vamos encontrar pelo caminho pessoas simpáticas a nós, nos mantendo indignados ou irados diante das situações, da fraqueza alheia ou da necessidade de trabalho. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. É como nós sermos severos demais, rudes demais, com uma criança que ainda não sabe socializar, que está dando os primeiros passos e falando as primeiras palavras no mundo. Ela que ainda não sabe as regras de convivência, não vai aprender nada com a nossa severidade na tentativa de ensinamento. Compreendendo assim
que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. E como o Paulo, ele faz um paralelo, né? Ele usa uma metáfora, eu não sei se é bem essa figura de linguagem, mas ele utiliza a expressão couraça da caridade. Me surgiu a curiosidade de saber exatamente o que é uma couraça. E a couraça é parecido com essa imagem que eu estou mostrando para vocês. É uma armadura bastante resistente, formada por pele, pregos e pedaços metálicos, para proteger exatamente os órgãos vitais daqueles que se colocavam em posição de luta. Então, é o que Paulo nos diz nessa mensagem. Nós, cristãos, que estamos em verdadeiro estado de luta, muitas vezes nós somos defrontados, somos atingidos, tal como aquele que sofre uma flechada ou um tiro numa guerra e é protegido por essa couraça que eu mostrei aqui. Ele nos recomenda a couraça da caridade para nos proteger dos ataques, das sugestões de irritação, de intemperança, da indignação, da ira ou da severidade destrutiva. Então, nós devemos nos lembrar sempre, nós todos temos situações desafiadoras em nosso caminho. Nós encontramos frequentemente pessoas difíceis de lidar ou de conviver. E essas pessoas ou essas situações não acontecem em nossa vida para nos fazer sucumbir. Elas são exatamente o convite que Jesus vem nos fazer para o exercício do amor. Quando Paulo nos fala da couraça da caridade, ele está nos chamando exatamente para o amor em ação. Aquele amor que a gente sente e pratica quando somos defrontados por situações adversas, por situações difíceis. Voltando ao versículo que Emmanuel nos trouxe, o versículo de Paulo começa assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Então, o que é ser sóbrio? É estar no domínio dos seus próprios sentimentos e dos pensamentos. É não se entregar aos desvarios, aos desequilíbrios que a situação desafiadora muitas vezes nos coloca, né? Então, nós temos aquelas pessoas muito explosivas, às vezes, né? Quando pisa no calo, ela já reage imediatamente com uma resposta agressiva. Então, é isso que a gente vem chamar a atenção. Antes de reagir, antes de sucumbir negativamente diante das situações difíceis, nós precisamos colocar esse amor
em ação na nossa vida. O que nos sustenta diante dessas situações é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. É a certeza plena, a convicção de que nós estamos sendo caridosos e de que nós estamos colocando esse amor em ação para o nosso benefício próprio, para a nossa caminhada evolutiva. E estamos também atingindo o nosso irmão, à medida que damos um exemplo de conduta e à medida que ele também é beneficiado com o nosso perdão. Para a gente já começar a finalizar, que o tempo aqui é curtinho, eu vou trazer uma historinha bem pequenininha do livro Terra Virgem, que chama A Caridade. Essa historinha conta que uma dama muito rica desejava praticar a caridade de forma ampla e eficiente. Depois de refletir alguns dias, essa dama resolveu aconselhar-se com um amigo que desfrutava excelente conceito pela sua grande sabedoria e pelo seu bom coração. Depois de relatar os seus propósitos de caridade ampla e eficiente, o amigo responde a ela: encantado, porém, há uma caridade de primeiro grau a que todos estamos obrigados. Consiste em evitar que o próximo padeça por nossa culpa. A simplicidade e a sobriedade devem ser imitadas, porque diminuem a dor da espécie humana, enquanto a vaidade, a ostentação e o luxo a aumentam de muito. Assim, não se pode esquecer de que a legítima caridade começa pelos que estão mais próximos, entre os quais os mais humildes servidores. Realizado tudo isto, se ainda mais for possível, iniciará outra caridade ainda maior. Eis que a dama responde: solicitei sua opinião sobre a melhor forma de empregar o meu dinheiro em obras de beneficência. Não pedi conselhos sobre a minha vida. O amigo então responde: acreditei, senhora, que se tratava de vossa caridade, de vosso amor aos que sofrem. Vejo, porém, que toda dúvida está em como deveis empregar vosso dinheiro. Em tal caso, entendo que deveis consultar um homem de negócios. Então, é para a gente refletir que a caridade material, ela é bem-vinda, ela é necessária e é bem vista. Mas essa caridade material, desassociada da caridade moral, que Paulo nos indica nessa mensagem de hoje, ela nos faz avançar muito mais lentamente na caminhada evolutiva. Então, se nós praticarmos a caridade material associado com esse cultivo dos bons sentimentos, do amor, nós avançaremos mais rápido. Por isso que a fé faz parte dessa couraça que Paulo nos trouxe hoje. Que Jesus nos abençoe, o tempo já se esgotou. Obrigada. Laura, nós que agradecemos. Vou passar para a Cristina. Fique à vontade, por favor. Obrigada, Fernando. Bem, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar nos envolvendo nessa hora e sempre. Hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão é de uma passagem que Kardec colocou no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e Achareis. E é um capítulo que fala das buscas do mundo e das buscas espirituais. E que Jesus vai aí nos ajudando a entender como fazer essas buscas, a importância disso na nossa vida, a forma como nós devemos agir diante disso. E a passagem de hoje está no final desse capítulo, os últimos itens desse capítulo, fechando. E nós vamos ver que é uma passagem muito significativa e muito atual. E a gente vai reparar que Jesus usa
para ilustrar o seu ensinamento, para dar uma figura para esse ensinamento, uma situação muito comum que eles viviam naquela época. Mas, como ele sempre ensinava, era para o espírito, e esses ensinamentos ficariam aí para muitas e muitas reencarnações que as pessoas teriam, e contato novamente com esses ensinamentos, poderiam cada vez mais entender de uma forma mais profunda que ele estava querendo nos falar. Então, vamos lá. É uma passagem que Kardec separou do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de 9 a 15. É um momento que Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele estava orientando os discípulos no trabalho que eles tinham para fazer, porque eles seriam os continuadores da missão de Jesus. Era a primeira equipe que ele estava formando. Ele vai orientar os discípulos e vai deixar essa orientação para todos os que quisessem também se tornar discípulos. Todos que quisessem ser seguidores de Jesus e trabalhar na seara divina. Então, ele diz assim: não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bem, então, gente, Jesus está orientando os seus discípulos. Ele está falando como que eles deviam cumprir essa missão de divulgar a boa nova, de divulgar a mensagem do Evangelho. E que hoje nós sabemos que podemos fazer isso de várias formas, não só pela palavra, mas principalmente pelas nossas ações, pela nossa forma de agir, de ser, de conviver com as pessoas que estão à nossa volta. Então, Jesus vai pegar um exemplo de uma situação que eles viviam muito, que naquela época as pessoas viajavam a pé, ou no máximo a cavalo, ou no lombo de um burro, entre uma cidade e outra. E essa viagem, então, demorava, porque normalmente era a pé, e as pessoas tinham que levar alguma coisa para sustentá-las no caminho. Algum alimento, alguma roupa para trocar, e também pediam hospedagem nas casas, ou de conhecidos, ou mesmo de desconhecidos. Pediam alojamento, que não eram as situações fáceis que nós temos hoje em dia. Você vai viajar, você primeiro faz uma reserva antes de ir. Então, naquela época não existiam essas coisas. Eles chegavam, batiam nas portas, olha, dá para me alojar, dá para ficar aí por uma noite. Era muito comum isso aí. Mas Jesus não estava falando dessa questão física, dessas questões materiais. Ele vai usar essa figura, ele vai usar essa situação para falar para as questões espirituais, orientar no trabalho espiritual. Então, ele começa falando aí: não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda na sua bolsa. Então, que ouro é esse que Jesus se referia, né? Que prata era essa que ele estava aí nos falando? Bom, na verdade, ele estava falando do que as coisas do mundo
podem inquietar o nosso interior. Ou seja, ele estava falando das preocupações em demasia que muitas vezes nós temos na busca das coisas do mundo. As preocupações com a vida terrena, com os suprimentos, com o nosso futuro, em ter para que depois a gente possa viver melhor. Mas nós temos várias passagens aí que Jesus deixa muito claro que nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Nós podemos sim fazer as buscas do mundo, tem o menor problema quanto a isso, mas isso não pode ser o objetivo da nossa existência. Isso não pode ser a finalidade de estarmos aqui no mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós fazemos essas buscas porque precisamos de sobreviver, sim. E todo mundo quer viver bem aqui, materialmente falando. Tranquilo, Deus quer que estejamos vivendo bem. Mas isso não pode ser a nossa finalidade de existir. Então, as buscas espirituais são mais importantes. Mas o que ocorre com uma grande parte das pessoas na humanidade? A gente acaba se inquietando por essas coisas. A gente acaba se sobrecarregando com essas preocupações. Porque não é fácil. Você tem uma luta para se firmar no mercado de trabalho, para conseguir um bom salário, para conseguir uma casa, para conseguir cuidar bem da sua família. E aí? Então, Jesus está nos falando que tudo isso acaba enchendo o nosso interior de sentimentos negativos, de sentimentos ruins, porque essas coisas, elas são passageiras. Mas existem outras buscas que são eternas, que vão nos acompanhar para onde formos, que são as buscas espirituais. Então, ele começa falando isso para os discípulos. Olha, no trabalho de divulgação do Evangelho, das coisas de Deus, das coisas espirituais, nós não podemos sobrecarregar o nosso interior. Nós temos que trabalhar esse interior para que ele esteja leve, para que na nossa bagagem interior tenhamos essa leveza. E é por isso que ele fala, para não preparar nenhum saco para o caminho, nem roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Então, Jesus não estava falando assim, não, ó, vocês vão depender só da bondade dos outros. Não, não era isso que Jesus estava dizendo. Mas ele estava falando, não da viagem física, mas da viagem que a gente tem que sair de dentro de nós mesmos e irmos ao encontro do próximo. Essa caminhada, esses passos que nós temos que dar em direção ao outro para esclarecer e consolar, que é a grande mensagem do Evangelho, nós temos que fazer isso com leveza dentro da nossa bagagem interior. Então, a gente não deve deixar essas preocupações demasiadas das coisas do mundo pesar dentro de nós. Tem uma outra passagem que Jesus fala assim, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon representa justamente as coisas do mundo. Por que ele fala isso? Porque sempre um dos senhores fica de lado. E realmente é assim. Quando nós estamos voltados para as coisas do mundo, esquecemos das coisas espirituais. Às vezes a gente até fala assim, não, eu queria participar, eu queria fazer alguma coisa. Ah, mas a vida é muito corrida. Nossa, é muito difícil, é muito trabalho, então não tenho tempo. Nós sabemos que isso são as desculpas que estamos dando para nós mesmos, porque estamos sobrecarregados, porque estamos pesados por essa inquietação, com essa preocupação de viver a vida física. Podemos sim, mas quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho e queremos segui-lo, queremos seguir os seus passos, a primeira opção é essa, trabalhar essa leveza interior, que é justamente a reforma íntima, para que no trabalho que vamos desenvolvendo para levar esse evangelho através das nossas ações ou da fala, da forma como for, nós estejamos com o nosso interior preparado para isso. Essa bagagem interior,
é que nós vamos levar, porque onde formos, nós vamos tirar dali para doar para as outras pessoas. Mas o que a gente vai doar? A inquietação que a gente tem, a fadiga que a gente tem, a aflição que a gente tem, o outro está sofrendo, nós vamos sobrecarregar ele também. Então, Jesus quer que a gente entenda isso aí. Buscar esse equilíbrio íntimo, trabalhando e buscando esse equilíbrio, fazendo a caridade, o amor e trabalhando o nosso íntimo também, para que a gente não fique pesado demais e pare no meio desse caminho. Porque se já conhecemos Jesus, se já conhecemos essas passagens do Evangelho e queremos viver isso, sabemos quanto é importante essa leveza. Era como ele agia. Quantas situações difíceis ele enfrentou. E olha que ele exemplificou muito bem, porque ele não tinha aquela preocupação com as coisas do mundo. Mas ele precisava se alimentar, ele precisava se vestir também. Mas ele quis mostrar para nós que isso pode ocorrer na nossa vida, porém o mais importante é a bagagem espiritual que nós devemos estar atentos a ela. Então ele fala assim, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. O que ele está nos falando com isso? Olha que coisa interessante. Se trabalharmos na seara divina, nesse propósito de consolar, de esclarecer, nós estamos conseguindo esse equilíbrio e a partir daí fica mais fácil lidar com as coisas do mundo. E normalmente a gente faz o contrário. A gente quer lidar com as coisas do mundo primeiro, arrumar a nossa vida, porque assim vai ficar mais fácil lidar com as coisas espirituais. Por isso que até hoje nós estamos aí penando, sofrendo, enfrentando dificuldades, porque é exatamente o contrário. A mensagem de Jesus mostra exatamente o contrário disso. Quando estamos fortalecidos espiritualmente, fica muito, mas muito mais fácil lidarmos com as questões também do mundo. Por quê? Porque temos leveza nessa bagagem espiritual. Então, isso é um ponto muito importante para desenvolvermos bem esse trabalho aí na seara divina. Quando temos essa opção de seguir Jesus, de ser um discípulo de Jesus, de ser um verdadeiro cristão. Então, nós não temos que ser perfeitos, ele nos pede só a boa vontade, mas ele pede esse trabalho constante de leveza de sentimentos. E ele vai explicar por quê. Ele vai mostrar os passos desse trabalho, as coisas que nós vamos encontrar, as dificuldades, talvez, que essa leveza vai nos ajudar a vencer tudo isso aí. Aí ele fala assim, em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar. Em qualquer cidade, em qualquer vila, ou seja, trabalho na seara de Jesus, não vai escolher pessoas. Não vai escolher pessoas que estão preparadas, não. Nós não vamos perguntar, olha, você quer receber, você quer ser ajudado, você quer ser esclarecido, porque nós não sabemos. Mas tem um ponto muito importante aí. Nós não devemos desistir por isso. Nós temos que tentar com qualquer pessoa. Aí quando ele fala assim, informai-vos de quem é digno de vos alojar. Ou seja, nós vamos bater na porta dos corações. E qual coração que vai ser digno de nos receber? O sinônimo da palavra digno, se a gente for lá no dicionário, é aquele que é adequado, apropriado, conveniente. Mas Jesus usa um significado muito mais amplo. Ele mesmo exemplificou para nós, porque ele recebeu todas as pessoas que o procuraram, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições. E é assim que a gente deve agir. Primeiro ele fala, entrar em qualquer cidade, em qualquer vila. Agora, será que aquela pessoa está pronta para isso? Nem sempre. Ele encontrou várias pessoas que não aceitaram, que o maltrataram, que o crucificaram. Não estavam prontas para isso. Na nossa vida, isso também acontece. E olha como esse ensinamento é atual.
para nós, que muitas vezes a gente descobre Jesus, o Evangelho, a nossa vida transforma, a gente passa a se sentir muito, muito melhor. E o que a gente quer? As pessoas das quais nós gostamos também se sintam assim. E a gente quer que elas conheçam isso, que elas aprendam como a gente está aprendendo. E sempre podemos enfrentar resistências, porque não é o momento delas ainda. Então, quando Jesus fala digno de nos alojar, ele está falando que não é essa pessoa está pronta, perfeita, nada disso. Ela pode estar cheia das imperfeições, das dificuldades, quebrando cabeça. Mas se for alguém que já quer se libertar, que já quer se renovar, então ali nós podemos nos alojar, porque ela vai se abrir para isso. Então, aquela questão de respeitar os momentos de cada um, de não impor aquilo que nós achamos que a pessoa deveria conhecer. Jesus não impôs para ninguém, muito pelo contrário. Ele recebeu todos que ele sentiu que estavam querendo se libertar, se renovar. Nem todos conseguiram naquele momento, mas ele plantou a sementinha. Assim também deve ser a nossa forma de agir para com todos nesse trabalho na seara divina. Caridade. Quando a Ana Laura estava falando na mensagem inicial da couraça da caridade, eu lembrei, olha, como que vem de encontro com a mensagem de Jesus. Sermos caridosos, até para entendermos que não é ainda o momento do outro. Compreendermos isso aí. Não vamos desistir dele. E muitas vezes a gente desiste. Eu queria ajudar, eu fiz de tudo, não quero, então eu vou largar para lá. A gente nunca deve fazer isso. Vamos bater, vamos continuar a caminhada, bater em outras portas, tentar entrar no coração de outras pessoas, né, levando esse consolo, esse esclarecimento do Evangelho. E quando aquela resolver, vamos estar prontos para ajudar. Aí ele fala, entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se a casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, vossa paz retornará. Gente, olha que interessante. Jesus fala claramente sobre a lei de sintonia. E para que nós possamos ter uma boa sintonia, uma sintonia com o alto, com os espíritos de luz, que nós possamos levar isso para as pessoas com as quais nós convivemos, nós precisamos trabalhar o nosso interior. A questão da paz. Como que nós queremos promover a paz por onde passarmos? Se não tivermos paz íntima, se nós não tivermos essa paz dentro da gente, porque nós não podemos doar aquilo que nós não temos. Então, é importante que a gente tenha essa paz para que em todos lugares que chegarmos, em todas as pessoas que convivermos, nós possamos criar essa sintonia. Então, quando ele fala saudar é mostrar as nossas boas intenções. E muitas vezes a gente mostra isso, não com palavras, não falando para as pessoas, mas com essa sintonia, que é de sentir mesmo. Então, nós temos que estar ligados numa sintonia boa. Nós temos que criar isso aí, porque quando estivermos ajudando, trabalhando, a pessoa vai sentir aquilo ali. E ela vai, então, se aproximar cada vez mais. Ela vai querer cada vez mais conhecer isso, esse consolo, essa luz. Tem pessoas que a gente fala assim, nossa, eu adoro conversar com você, eu me sinto super bem, é tão bom, a sua presença é boa. Gente, como que seria bom que a nossa presença também fosse boa para os outros, mesmo que a gente não falasse nada. Mas é a questão da sintonia. E aí Jesus depois fala, se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. A lei da sintonia. Se temos essa sintonia boa, se temos essa paz íntima, mesmo que o outro esteja em outra vibração, uma vibração ruim, isso não vai chegar até nós. O que vai retornar para nós é a boa sintonia que a gente estava doando. A sintonia negativa, a sintonia ruim, não vai nos atingir. Por quê? Porque o nosso padrão vibratório
não está naquela faixa. Então, nós não vamos ser atingidos por isso. Ele deixa muito claro essa lei da sintonia. No trabalho do bem, no trabalho de amor, no trabalho de caridade, vai fazer toda a diferença. Até mesmo para que a gente consiga aproximar das pessoas. Porque tem algumas tão resistentes, mas se elas sentirem essa vibração positiva, fica mais fácil. Com certeza que fica. Depois ele ainda fala assim, quando alguém não quiser vos receber, super comum, que é as pessoas que não aceitam, às vezes a gente quer falar, a gente queria que elas conhecessem, e elas estão resistentes para isso, né? Nem escutar vossas palavras, sacudir em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Então, olha o que Jesus nos fala. Sacudir o pó é não deixar nenhum sentimento negativo entrar dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente fica magoado com a pessoa, ou fica decepcionado com as outras pessoas. Vai guardar ali esses sentimentos. Isso é peso. Isso é encher a bagagem de coisas desnecessárias. A nossa bagagem íntima, a nossa mala íntima de coisas que não vão acrescentar nada. Só vão pesar na nossa vida. E aí, a gente lembra da passagem inicial de novo, o domínio dos nossos sentimentos. Essa sintonia boa, esse padrão vibratório bom, esse constante trabalho de reforma íntima, de buscar o equilíbrio dos nossos sentimentos, não vai deixar que a gente pense assim, não vou ajudar mais, não quis, nossa, me decepcionou, e a gente vai guardando esses sentimentos ruins. Porque a gente vai usar o quê? O sentimento de caridade, a compreensão do momento de cada um, a forma como Jesus agiu e age para com todos nós. Ele não desiste de ninguém, mesmo a gente não querendo, ele continua ali, respeitando, esperando o momento, sem impor, só amando e servindo. Assim também nós devemos agir. Essa couraça aí da caridade é importantíssima nesse momento, para que a gente não deixe esses sentimentos negativos entrarem e acharem alojamento no nosso coração, para que a gente continue mantendo essa vibração positiva. E depois ele fala que nós temos que aprender a observar aí as coisas realmente importantes. Então ele fala assim, eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade, do que aqueles que ainda não quiseram, do que aqueles que têm o conhecimento, ou nós que deixamos esses sentimentos instalarem no nosso coração, já conhecendo a mensagem de Jesus, já querendo segui-lo e entendendo a forma como ele agia, o amor que ele tinha, a compreensão, o perdão. Então, quando nós conhecemos, as consequências são maiores. Sodoma e Gomorra eram cidades lá do Oriente Médio, naquela época, que sofreram uma catástrofe natural, um cataclisma que destruiu essas cidades. E lá no Velho Testamento eles citam isso, só que eles falam assim, que eram pessoas más que viviam nessas cidades, pessoas que não tinham fé, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que viviam para as coisas do mundo, os prazeres do mundo, então Deus castigou. Nós sabemos que isso não é verdade. As catástrofes naturais, elas são importantes para o equilíbrio das forças do planeta, e ao mesmo tempo, elas vão ajudar nesse trabalho de resgate, de provas, para as pessoas que estão ali naqueles locais. Então, tudo é de acordo com as leis divinas. Não foi castigo de Deus. Pode ter sido, sim, consequência das próprias atitudes daquelas pessoas, como ocorrem até hoje. Mas o que Jesus fala? Eles, naquela época, pecavam, faziam errado por ignorância, porque ainda não conheciam o Evangelho de Jesus. Uma época muito anterior à vinda do Cristo. E hoje nós conhecemos. Hoje nós sabemos. Então, se erramos, se continuamos ainda a não ter esse entendimento, estudamos o Evangelho, mas continuamos ainda a não trabalhar essa questão nossa interior, as consequências vão ser maiores, sim.
porque nós estamos errando com conhecimento de causa. Ele alerta todos nós sobre isso, a importância de mantermos o nosso coração leve, livre desses sentimentos, buscarmos sempre esse trabalho interior. E para a gente terminar, eu queria lembrar uma passagem da vida de São Francisco, que ele é um grande exemplo isso aí para nós, né? Que conta que certa vez ele, junto com os amigos dele, estavam numa determinada região, uma noite muito fria, estava nevando, então eles vão bater numa casa para pedir abrigo, para pedir hospedagem. E quando a pessoa abriu e viu aqueles homens mal vestidos, sujos, né, da caminhada deles lá, falou, não vou dar abrigo. Aqui vocês não vão ter hospedagem. E fechou a porta. E aí São Francisco saiu pulando, rindo, cantando. Os companheiros dele viram aquilo ali e falaram, ficou louco. Gente aqui morrendo de frio, querendo um abrigo, não, alguém bateu a porta na nossa casa, e Francisco lá, pulando de alegria, perguntou para ele, mas o que é isso? O que está acontecendo? E ele então falou, quando a gente não tem nada, absolutamente nada, é quando estamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Olha que mensagem muito, muito bonita. Então, por mais que a gente encontre portas fechadas, por mais que a gente queira ajudar e fazer, nada disso pode ser empecilho para a gente, quando as pessoas não querem, quando a gente não deve se sentir decepcionado nem magoado. Por quê, gente? Porque o mais importante é a leveza no nosso interior de sentimentos, é manter essa sintonia positiva. Por quê? Porque o trabalho vai continuar dessa maneira. É o que Jesus fala para nós, é o que São Francisco demonstrou. Não tenho nada, mas eu tenho o que eu preciso. Porque quando nós achamos que está tudo fechado para nós, Deus está cuidando, Ele está aí na nossa vida, Ele não desampara em momento algum. E é nesse momento que a gente consegue sentir isso com muita, muita força. Quando nós temos essa visão diferente das coisas do mundo, das coisas do Espírito. E que Jesus possa continuar nos iluminando sempre, nos abençoando sempre, e que a gente encontre com Ele, com esses ensinamentos, a força e a coragem para também passarmos pelos caminhos do mundo. E que assim seja. Ô, Cris, muito obrigado pela reflexão, e muito obrigado mesmo. Vou ver se a Ana vai tocar, me desculpe, se ela vai tocar agora, e eu vou te pedir, para depois que ela tocar, para que você faça a prece de encerramento. Tá? É só lembrar as pessoas, na quarta-feira agora nós vamos iniciar um módulo de estudos. Nós já fizemos um módulo ano passado, que foi dos princípios básicos, e agora nós vamos começar um estudo voltado para a mediunidade. Então, aqueles que tiverem interesse em participar, mesmo que não tenham muito conhecimento, que a gente vai fazer de uma forma assim, a dar um embasamento para as pessoas, é só manifestar esse interesse nos grupos que vocês entraram de acesso, especificamente no grupo de estudos. E a Marília, então, vai acrescentá-los, nós vamos soltar a programação, com o horário, tudo direitinho. Deve ser às 19h30, existe uma situação para ver se vai ser às 19h, mas provavelmente vai ser de 19h30 às 21h. Então, quarta-feira, agora a gente inicia o módulo, baseado no trabalho da FEB, mas a gente vai soltar essa programação toda. Eu vou pedir para a Ana coroar ainda mais a nossa reunião com a boa música e que possamos, ao longo da prece final, projetar os nossos pensamentos em direção àqueles que estão sofrendo, em direção aos tarefeiros de Jesus, que de forma árdua, perseverante, trabalham em benefício desse nosso planeta. Que Jesus nos abençoe. Com você, Ana.
Você, Cris. Pai, de infinita misericórdia, nessa hora temos muito que agradecer. Agradecer por todo esse consolo e esclarecimento que temos no Evangelho, através aí da ajuda dos nossos amigos espirituais. Por isso, Pai, que possamos encontrar sempre na fé a coragem para o trabalho de amor, o trabalho de caridade, que todos nós podemos realizar. Que possamos aprender, Pai, a sermos sempre disponíveis para ajudar os nossos irmãos de caminhada. Que possamos aprender que vamos crescer, que vamos estar cada vez mais fortalecidos a partir do momento que desejamos o bem para todos aqueles que fazem parte desse nosso mundo. E é esse sentimento que vai nos ajudar a entender o nosso papel aqui no mundo, a necessidade de vivermos essa vida física, de buscarmos esse aprendizado para um dia encontrarmos a nossa verdadeira vida feliz no plano espiritual. E que tenhamos sempre a certeza do amparo divino, da presença divina na nossa vida. E não desistirmos, entendendo cada vez mais na mensagem evangélica o que Jesus nos fala em todos os momentos. Confia e segue. Que possamos seguir determinados a fazer a nossa parte na contribuição de um mundo melhor, ajudando a criar um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo onde todos nós estejamos caminhando cada vez mais para encontrarmos a felicidade tão esperada. Mas essa felicidade de ver todos juntos, todos caminhando lado a lado, ajudando uns aos outros. Pai de infinita bondade, continue nos amparando, continue nos guiando, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que tenham um excelente final de semana. Eu queria falar um excelente regresso para os lares, como a gente fala na nossa reunião. Mas, infelizmente, essa frase nós vamos ter que guardar um pouco mais. E uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Cris, obrigado demais. Laura. Eu que agradeço. E não podia ter sido melhor, Anelisa, com essa... nos brindou aí com essa oração tão maravilhosa. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a você, Fernando, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Os que estão nos visitando, Carlos, seja bem-vindo. E os demais, guardamos vocês em outras oportunidades.